Olá, bem-vindos ao meu canal Fantástica Camisa 10. Hoje para falar de uma vitória do Santos, Santos 3, América Mineiro 0 na Vila Belmiro e assumindo a liderança aí do campeonato, mesmo que seja logo no começo e tudo, mas eu acredito que essa liderança dá uma confiança e uma tranquilidade aí pro Bustos poder trabalhar e poder evoluir cada vez mais. Hoje um placar elástico, né? Assumimos a liderança graças a esse placar elástico, e a escalação do Santos hoje foi repetida ao Santos e Coritiba na Vila Belmiro, sem ser o jogo da Copa do Brasil, o jogo do Brasileiro, que o Santos entrou com 4-2, ali 3-1, que era os dois volantes, seria o Zanocelo e o Rodrigo Fernandes, ali na linha dos três seria o Batistão, o Batistão um pouco mais centralizado, o Ângelo caindo pela ponta direita, o Johan Julio, apesar dele se movimentar bastante, ele estava caindo um pouco mais pela esquerda hoje. Então é uma formação que me agrada muito, é uma formação que o Santos mostrou que a escalação, no caso, o Santos mostrou que tem futebol com essa escalação. O primeiro tempo lá na Vila Belmiro contra o Coritiba foi muito bom. No jogo passado ele não quis mudar, no jogo passado ele quis mudar tudo e não deu certo. A gente viu que o Santos não tinha bola, o Santos não conseguia criar jogadas, mas nessa escalação ficou muito boa. O Santos conseguiu apresentar um belo futebol. Fizemos 3 gols. O pessoal fala muito que é naquele sistema de mas foi no bate-rebate, mas se não tivesse 5, 6 jogadores na área, essa sobra não seria do Santos, né? Claro. Então foi um futebol muito movimentado. O João Paulo, se não me engano, ele fez 2 defesas difíceis só, uma delas numa falta. Então não teve muitos sustos assim. A gente teve um jogo mais controlado defensivamente. Só no segundo tempo que a postura do Santos, claro, em função ao resultado do jogo, a postura do Santos caiu, o Santos ficou muito recuado e tudo mais, só que, tirando isso, que é um pequeno fator negativo, só consigo ver coisas positivas nesse jogo, nesse resultado. Então espero que o time continue evoluindo, continue apresentando um bom futebol. A gente enfrentou um time que está na Libertadores, a gente enfrentou um time que vinha de 3 jogos sem perder, com esquema tático encaixado, com um time que muitos dizem até que é melhor que o Santos. Então foi um resultado aí para poder colocar o Santos no campeonato, foi um resultado para poder abrir os olhos de quem fala que o Santos é tudo isso de ruim. Eu não acho que o Santos tem muita qualidade, e eu acredito que se continuar com um trabalho assim, com essa escalação parecida, o Santos pode voar muito alto nesse campeonato. Não digo campeão, mas eu digo ali um G6 para poder fisgar uma Libertadores, ganhar jogos importantes. Então acredito que o domingo de todo Santista vai ser muito feliz aí. Falando um pouco da atuação individual de cada jogador, o João Paulo, um goleiro muito seguro, quando exigido ele fez 2 belas defesas, saiu bem do gol hoje, no soco, agarrando, seja lá qual for, ele foi muito bem hoje, nosso porto seguro aí na defesa, e muito feliz aí com a atuação dele, mais uma ótima atuação do João Paulo, apesar de não muito exigido. Hoje o Madison, um ponto muito positivo dele é que ele passou bastante, apesar dele não ter recebido tantas bolas, mas ele passou bastante, e quando ele recebeu a bola ele também conseguiu achar passes muito bons pelo meio. Então o Madison hoje foi muito bem. O Madison é uma montanha-russa, porque tem jogo que ele vai muito bem, tem jogo que ele vai muito mal. Então ele é um jogador inconstante, mas quando ele vai bem, ele consegue ajudar bastante tanto o Ângelo como o Léo Batistão, como o Marcos Leonardo. Ele aparecendo lá, ele consegue dar essa opção, ele consegue dar essa verticalidade que o Santos tanto busca no jogo do Fábio Bustos. Então eu acredito que o Madison hoje foi muito bem por causa disso. Foi um cara muito atento no ataque. Defensivamente ele deixa muito espaço, mas quando ele vai bem ofensivamente, o Santos consegue fazer gols. Isso é muito importante. O Maicon hoje, que atuação, tirando todas que vinha, desarmando bem. Uma curiosidade que eu acabei de ver é que o Maicon não fez nenhuma falta nesse campeonato.
é um cara que, e não é que ele não fez nenhuma falta, que ele tá deixando de chegar, ele chega muito duro nos adversários, só que sempre muito limpo. Então o Maddison, o Maicon, desculpa, ele foi, para mim, da dupla, o melhor zagueiro, ele vem sendo o melhor zagueiro, tirando aquela estreia que ele fez, o restante ele foi muito bem. Gosto que ele acha passes pelo meio muito interessantes, ele foi bem na bola aérea hoje, então hoje nota 10 aí pro Maicon, é que eu não sou de dar nota, mas o Maicon hoje foi praticamente perfeito. O Eduardo Bauerman, ele foi bem, ele tirou muitas bolas, inclusive uma muito importante que quase saiu o gol do Coritiba, era um gol de empate, então poderia ser um banho de água fria, com isso eu acredito que a atuação do Bauerman foi muito boa. Não digo que foi abaixo do Maicon, foi abaixo do Maicon, mas eu não digo que seja um ponto negativo, é que o Maicon realmente destoou muito, ele foi muito bem. Então o Bauerman também foi bem, gostei, espero que continue assim. Tomamos apenas um gol no campeonato e aquele gol de pênalti bem duvidoso, né? Bem roubado, para falar a verdade. Então a defesa, pelo menos nesse campeonato, está indo muito bem. O Lucas Pires, não peguei os dados, mas que eu me lembro de cabeça, umas 5 bolas pelo menos ele conseguiu interceptar. Ele ganhou umas 3 ou 4 no mano a mano. Ele é um jogador que, tanto defensivamente como ofensivamente, ele tá vindo bem. O único ponto negativo dele na defesa é que ele toma algumas bolas nas costas que acaba deixando muito espaço, dando muita liberdade para o ponta do time adversário. As costas dele é um pouco desprotegida, mas ainda assim ele é um cara que ele não toma drible com facilidade, pelo contrário, ele é muito bom no desarme, ele é muito ligado ao jogo, ele briga, ele discute, ele acha passes muito bons, ele acha bons dribles para sair de situações difíceis que o jogo coloca ele. Então ele é um cara que não tem medo de jogar. Eu sinto uma certa felicidade vindo dele dentro do jogo, um cara muito dedicado. Para mim, um raio caiu aí na lateral esquerda, como eu tinha falado em outros vídeos. O Rodrigo Fernandes é um cara que eu gosto muito do futebol dele, ele é um cara que ele não dá espaço. Se você reparar hoje no jogo, poucas oportunidades o Coritiba pegou na bola e teve a oportunidade de pensar para poder fazer uma jogada, porque principalmente no primeiro tempo o Coritiba pegava a bola, o Rodrigo já estava ali mordendo o adversário, já estava enchendo o saco, incomodando, não deixando o adversário pensar. E eu gosto muito desse estilo de jogo. O único ponto negativo realmente dele é que ele fez umas 2 faltas bobas, inclusive ele tomou um cartão amarelo, que o jogador estava meio que de costas para a jogada. Acredito que não seriam faltas pontuais e sim faltas bobas mesmo. Mas, tirando isso, um jogador que tem não é só marcação, ele tem boas viradas de jogo, ele tem um passe legal, uma visão de jogo legal. Então ele é um cara que, para mim, é titular aí nato, sem dúvidas, e espero nunca mais ver o Maranhão de titular no lugar dele. Não só no lugar dele, como no lugar de todo mundo. O Maranhão não merece essa vaga. Falar do melhor da partida, para mim, foi o Vinícius Anocelo. Ele foi muito bem na defesa, desarmando bolas, dando carrinho certeiro, saindo bem para a jogada. E além de tudo, é um cara que tinha muita presença na área. Quando não foi finalizando, ele fez 2 gols, então claro que caracteriza ele como o melhor da partida, mas não é só pelos 2 gols. Ele aparece muito na área, ele dá muita opção, ele ajuda o time, ele é um jogador muito voluntarioso e tem muita qualidade também, não é só a questão dos 2 gols. Ele realmente foi muito participativo hoje e foi, sem dúvidas, para mim, o melhor da partida. Falar um pouco agora do Léo Batistão, que para mim, graças a ele também, o Santos tem um dinamismo muito diferente, o Santos tem muita mobilidade no ataque. O Léo Batistão é um cara que aparece muito pro jogo. O Léo Batistão, ele é inteligente também para jogar, ele faz alguns pivôs muito bons, ele toma decisões boas, que, por exemplo, teve um passe que parecia que ele ia dominar a bola, mas ele deixou passar para fazer
uma linha de fundo para dar um chute cruzado muito perigoso. Então o Léo Batistão, ele dá essa mobilidade, ele dá essa opção de passe, então é um cara que vem jogando muito bem, tô gostando muito, e eu não vejo ele hoje no banco de reserva mais. Para mim ele é titular, essas 2 últimas atuações dele como titular, e quando ele entra também, ele entra muito bem. Eu acredito que consolidou o Batistão aí no time, o Batistão voltamos a ter um reforço interno muito interessante. Então eu acredito que hoje também ele tenha sido muito bem na partida. Finalizou, deu passes, puxou contra-ataque e até, por incrível que pareça, desarmou bastante bola. Então, muito pontos só positivos aí do Batistão nessa partida. O Johan Julio hoje ele foi mal. Nas 2 primeiras bolas que ele recebeu, ele parece que a bola estava queimando no pé dele. Para mim, se tivesse um destaque negativo hoje seria ele, e mesmo ele sendo o destaque negativo da partida de hoje, ele não deixou de correr em nenhum momento, de tentar desarmar, e não sei se foi uma jogada do Bustos, de ter sacado ele no intervalo, mas foi muito interessante ele ter saído no intervalo, porque ele realmente estava abaixo. Falaram que foi porque ele teve um problema na panturrilha, mas acredito que ele já estava bem abaixo, não sei se foi por causa disso, mas por ele estar muito aquém do que ele já tinha apresentado das outras partidas, acredito que hoje ele tenha sido realmente muito mal. Mas ainda assim não faltou entrega da parte dele. Se a palavra hoje no Santos é intensidade, ele é o resumo disso. O Ângelo hoje ele deu uma assistência para o Marcos Leonardo. Ele é um cara que cria muito, ele dribla muito bem, ele vai para cima, o jogo dele é muito alegre, me lembra nos tempos de 2010 aí, claro, aquele time encantava muito, mas o Ângelo ele tem essa essência, ele tem essa postura de jogar para frente, ele tem essa postura de querer ganhar o jogo, ele tem essa gana, então eu gosto muito dele. Hoje também ele jogou muito bem, ele tem uma verticalidade muito interessante, ele é um cara que cai para cima, em cima de de dois, ele acha passes muito difíceis também. O cruzamento foi um exemplo, aquilo lá foi um passe, não foi bem um cruzamento. Ele sempre tenta muito, então até quando ele erra muito, ele vai mais por tentar muito do que por se omitir ao jogo. Então o Ângelo é um jogador muito interessante, eu já falei outras vezes, para mim ele é um craque, ele tem apenas 17 anos e ele joga essa bola toda. Para mim, se não abaixo do Zanocelo, mas um dos melhores da partida também foi o Marcos Leonardo, finalizou muito, buscou muito o jogo, fez um gol de cabeça para abrir o placar, ele abriu 1-0, muito interessante a movimentação dele, dominou bem as bolas que ele recebeu, chutou, o Jailson fez 2 milagres ali naquelas defesas, eu não vejo como demérito dele, mas e sim mérito do goleiro adversário. Então o Marcos Leonardo hoje mostrou, consolidou também que ele não pode ser banco, muito bom jogador, gosto muito dele, e mais um gol aí para conta. Espero que, como em outros vídeos eu falei, que ele seja um grande artilheiro do Santos esse ano, porque ele é um moleque que vale ouro. Desculpa, ele é um moleque que vale ouro, então acredito que o Marcos seja aí o nosso grande destaque. Voltando, porque me deu um ataque de tosse aqui. Os jogadores que entraram, o William Maranhão é aquilo, não foge muito daquilo, é um cara que não aparenta, não se apresenta pro jogo, não faz muitas coisas, nada demais. Ele entra muito para marcar, para matar jogadas, e entrou até vaiado, acho um pouco desnecessário, mas não tem muito o que falar do Maranhão. O Lucas Braga, por incrível que pareça, hoje ele entrou bem, assim como no jogo passado ele também tinha entrado bem. Eu acredito que ele tem muita velocidade, então ele pega os jogadores adversários cansados. Eu acho que ele é esse cara para entrar no segundo tempo e botar fogo no jogo, naquela ponta. Ele ganha a maioria dos duelos. Hoje ele deu um cruzamento muito bom que o goleiro tirou no limite, mas ia para a cabeça do Marcos Leonardo. Então, muito legal ver o Lucas Braga jogando bem, indo para cima, ganhando duelos. Então, muito feliz com a atuação do Lucas Braga, e ele vai ser uma peça muito importante para entrar nesse segundo tempo aí durante o ano, pegar o time adversário cansado. O Angulo hoje, eu fiquei um pouco incomodado com a atuação dele, porque parece que ele
parece que o jogo fica mais lento quando a bola chega no pé dele, ele meio que só procura o pivô, ele não procura o giro para tentar uma jogada diferente, ele é um jogador que pega e toca, pega e toca, pega e toca, não faz muita coisa diferente, então gostaria de ver um pouco mais do Angulo, acredito que ele já mostrou isso contra a Universidade Católica, mas ele tem que mostrar mais e tem que mostrar o porquê que ele já colocou o Marcos Leonardo um dia no banco, apesar de eu ter achado um absurdo isso, mas eu acredito que ele tem essa capacidade sim. Já o Ricardo Goulart é um jogador que tá me incomodando bastante, porque parecido com o Angulo, fica muito lento o jogo quando chega nele. Ele é aquele jogador de um toque só, parece que ele pega a bola e toca de primeira. Todas as bolas que ele pega, ele toca de primeira. Tem tomado decisões erradas para mim. Ele chegou, lembrando que eu tô cobrando ele pelo status que ele veio, camisa 10, titular, veio para resolver os problemas, não para ser só um cara que toca a bola de primeira. Então, tá devendo ainda o Goulart. Espero que ele melhore nas outras partidas. Falta muita mobilidade pro Goulart. Acredito que ele tem essa capacidade, mas ele tem que querer também. Não é só ter a capacidade. Então, sobre isso, o resultado nos coloca na liderança, como eu já havia falado. Muito feliz encerrando essa semana aí, começando bem a semana, amanhã com uma vitória do Santos. Então, pode parecer raro, mas o Santos está muito bem. Então, muito obrigado por quem acompanhou até aqui. Tenha uma ótima noite e até logo.